Eu quero propor uma fala resumida acerca da temática lacaniana, o nome do Pai. Eu vou começar pela Sua Majestade, o bebê, e esse que faz a função materna, que, como qualquer outro neurótico, é um ser faltante. Esse que faz a função materna, aqui nesse espaço, em comum acordo, eu vou dar o nome de mãe. Podemos dizer que, geralmente, uma vez grávida, o bebê preenche essa falta e há um sentimento absoluto. O bebê é o falo da mãe, e o bebê é libra de carne, da ordem do real, com instintos. E me atrevo a dizer que não há animais irracionais e animais racionais. Há animais com atributos naturais, que não têm dúvida do que são, que não têm dúvida do que fazer, e há animais simbólicos. Quando se está num estágio prematuro, há uma relação de dependência com quem faz a maternagem. A mãe vai suprir as carências do corpo e vai suprir as carências no campo imaginário. Essa relação imaginária vai fazer com que a criança tenha uma confusão com a mãe, confundir-se de modo fusionado, fragmentado, um espelho estilhaçado, uma pintura de Picasso, um seio gigante, como em uma cena no filme de Woody Allen, um seio gigante, um seio só ele, um seio ente, um fragmento da mãe que vai em direção ao sujeito. É uma relação fusional. A criança ela se vê como uma extensão da mãe. Lacan declara que a entrada da pulsão no humano é traumática. A pulsão é o próprio desassossego. A pulsão introduz a perda e a linguagem coloca o desejo. Como um tecido ensanguentado, diz Lacan, nosso corpo biológico recebe o golpe da linguagem. Nós somos atravessados pela linguagem. E a libra de carne, diz Lacan, é o que se paga pela vida para fazer desse organismo um corpo de significantes. A libra de carne é o objeto A, é o objeto perdido. É sempre com a carne, diz Lacan, que temos que saldar a dívida. Desde que se nasce, se está sendo olhado pelo outro que faz a função materna. A mãe, o que ela define está definido. O que ela transmite para o bebê é registrado no inconsciente de modo sólido, de maneira consolidada, concreta, imutável, e não há metaforização. Geralmente essa mãe ela vai procurar resgatar os seus interesses. Ela vai reocupar os seus quefazeres. Ela vai procurar novamente as suas inclinações para fora, para além, para outro sim, para aquém da criança. É um vai e vem da mãe, vai e vem da mãe. Assim a criança ela se dá com o olhar que sempre foi dela para quem dela. E essa experiência é a experiência da falta. Há uma inexistência, um desprovimento do olhar. Então há uma ruptura narcísica. O narciso que se sustentava do olhar do desejo da mãe sofre, sente um rompimento, há uma abertura. Essa mãe é um ser falante que já passou pelo complexo de Édipo, que está marcada pelo desejo inconsciente, que está marcada pelo fato que esse desejo não tem um objeto específico. E isso, para quem está sendo cuidado, aparece como um enigma. O que esse outro quer? Temos aí uma primeira relação. De S1 para S2. A criança pode ser um objeto privilegiado, mas ela não é o único objeto. Então, um enigma para o sujeito. A criança ela vai conhecer a sua imagem, ela vai ser apresentada, ela vai ser presenteada à sua imagem aonde? No espelho. Em um primeiro momento, não se vê um corpo separado, total.
No estádio do espelho, há uma confusão entre a criança e essa imagem aí desse outro, devido a essa amálgama, essa mescla imaginária com a mãe. Então, esse outro aí, sem minha mãe, não pode ser eu. Mas eu vou me aproximar para tentar uma estreia de semelhança, um parentesco, uma tentativa de conhecer esse outro aí. Ocorre que me dou em conta que esse outro não é um outro na realidade. É uma imagem. Agora eu já sei o que é a imagem do outro e o que é o outro na realidade. Então, pela experiência, eu fico tranquilo. É uma imagem que aparece no espelho. E essa imagem é minha. A criança, ela conhece o seu corpo total, não parte do outro, não fragmentado, total. Então inicia-se uma apresentação, uma representação do próprio corpo na totalidade. Com o outro materno fora, a criança ela se depara com uma fissura no espelho. E agora aparece o real novamente, mas agora um real com uma borda. Uma borda preenchida de significantes. S, 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 S. Mas o que parece é que o próprio corpo, na totalidade, ele vai ser revalidado na tragédia edípica, no núcleo das neuroses. A criança, ao se deparar com o desejo da mãe, ela se depara com a sua própria insuficiência. Então, sou ou não sou o falo da mãe? Eis a questão. Se o outro olha para quem de mim, não olha mais para mim, é porque alguma coisa lhe falta. Então, por consequência, alguma coisa falta a mim também. O que está faltando em mim e por que isso aconteceu? Isso me fere o narciso, fere meu narcisismo. A falta está em mim. E eu tento decifrar o que essa mãe deseja para que eu possa novamente ser o seu privilegiado desejo, para que eu possa novamente tomar posse do meu lugar narcísico. Eu tento decifrar, e nessa tentativa nada mais comum para uma criança procurar um culpado. A dor do abandono é de ser trocado ou é de não ser mais amado? Quando a dor é da possibilidade de ser trocado, há quem se odiar. Pode-se dar nome a um objeto de ódio. Quando a dor é de não ser mais amado, quando a dor é da possibilidade de não ser mais amado, pergunta-se: que cargas d'água faltam em mim? Que raios eu deixei de ser? De S1 para S2. Um significado é produto da relação de um significante com outro significante. Observando a linguagem da mãe, encontra-se um endereçado. Uma vez encontrado um endereçado, nomeado, ele vai ser, e isso passa a se ser um S2. E o desejo da mãe S1, que não pode ser reconhecido, já que é faltante, é recalcado, de S1 para S2. Um significante só tem sentido para outro significante. S1, S2, SN, gerando a metonímia do desejo. Metonímia no sentido de um uso de objeto, do uso de um objeto fora do seu contexto semântico normal. O que o outro materno deseja? Aí a entrada no simbólico, na linguagem. Aparece uma amarração de linguagem. Como assim? Os significantes eles já foram sendo colocados nessa criança ao longo da sua trajetória. Haverá a introdução de um significante que vai amarrar todos os outros. Uma corda que vai passar por todos os significantes soltos e vai amarrar, puxar, dando um nó.
dando um nó em um centro, em um umbigo, em um núcleo neurótico. Esse significante chamamos de o nome do Pai. A dimensão paterna entra em cena. Édipo de Freud, Édipo de Lacan, que é freudiano. O nome do Pai é uma questão significante. Pai enquanto nome. O Pai não precisa estar lá necessariamente. E ainda que esteja, se a mãe não faz referência a ele, não faz o nome dele passar pelo seu desejo, não vai ter uma função. Mães que desautorizam o tempo todo o pai, a fala do pai, a posição do pai, elas deixam essa amarração frouxa. Mais do que uma figura do pai, esse nome, o nome do pai, esse nome é destinatário do desejo materno. É um vai e vem da mãe. A operação do prólogo, da inserção, da inclusão do nome do pai, pode se dar pelo irmão, ou pelo próprio pai, ou por uma tia, uma babá, ou o trabalho da mãe, qualquer coisa que delimite, que restringe, que delineie, que trace, que trave o desejo materno veemente, o desejo materno arrebatado, o desejo materno impetuoso, o desejo materno imponderado, o desejo materno... O desejo materno. O que restringe esse gozo da mãe sobre a criança e a satisfação da criança na posição de objeto de gozo da mãe é o nome do pai. E essa restrição se dá pelo vai e vem da mãe. Vai e vem, vai e vem. A criança, ela tem uma experiência, uma espécie de princípio de realidade. Lacan fala que o papel da mãe é o desejo da mãe. O desejo da mãe não é algo que se possa suportar assim, que lhe seja indiferente. Lacan diz que o desejo da mãe, ele carrega sempre de estragos. A mãe é um grande crocodilo cuja boca vocês estão, diz Lacan. Não se sabe o que lhe pode dar na telha e de estalo fechar a sua boca. O desejo da mãe é isso. Ficar nessa bocarra é ficar ao capricho, ao sabor, ao arbítrio da imprevisibilidade desse amor, da fortuna, da instabilidade, da inconstância desse amor. A tragédia é que esse amor ele é fundamental, imprescindível no que diz respeito à libidinização, mas que sem o nome do pai, esse amor te engole, te destroça, te aleija, te lesa, te mutila, te aliena. Todavia, pode-se estar solto, desimpedido na boca de um crocodilo imprevisível, quando se tem um rolo de pedra que impede a abocanhada do Godzilla. O desejo da mãe ficará como um significante perdido, S1, recalcado. Reconhecê-lo seria reconhecer a sua própria falta. O nome do pai figurará como um S2. Então, de S1 para S2, a criança ela entrará na relação com o deslizamento dos significantes, caracterizando a estrutura metonímica do desejo. Sempre uma outra coisa. É isso, mas não é isso. Agora é isso, mas não é isso. Sempre o desejo do desejo, do desejo. O significante nome do pai vai fazer parte da constituição do sujeito do desejo. O nome do pai inscreve no campo do grande outro a marca da possibilidade de significação. Através do falo, lembrando que o falo em Lacan é um significante da possibilidade de significação. A incidência do nome do pai, que é isso que nomeia o desejo materno, se transforma na possibilidade de significação no campo do outro. O significante, o nome do pai,
substitui o desejo da mãe, S1 para S2, e então há a saída da língua para a entrada na linguagem. O significante, o nome do pai, vai substituir o desejo da mãe. Então há uma saída da língua para a entrada na linguagem. Há tempos de lalação e há tempos de início de fala. Vai surgir a capacidade de entrar no campo da metáfora. Vai surgir a capacidade de ter uma língua elástica. Acontece, de novo, o recalque fundamental, que irá possibilitar que a criança recalque o desejo pela mãe e mobilize seu desejo para outros objetos a substituir-se. Isso ao longo da vida do sujeito, quando ele vai procurar o significado do seu próprio desejo em relação ao outro. E o significado do desejo do outro, do qual ele quer corresponder. A linguagem neurótica é a linguagem da falta. A linguagem neurótica é o idioma do nome do pai. Então, se te parece sempre faltar algo, Freud e Lacan te batizam um neurótico. E quem sabe um dia há de se perceber que essa falta não se preenche, se convive. E se nós não tivéssemos essa falta, se nada nos faltasse, nós íamos estar assim em alucinações, ter alucinações de onisciência, de onipotência. Na ordem simbólica, no campo do outro, é possível construir uma significação volúvel. É possível construir uma significação restringida, manca, incompleta. Na ordem simbólica, no campo do outro, é possível construir uma significação semi-plena, porque não há plenitude. Dois não viram um só. Você não me completa. Eu não te completo. Não há nirvana. Dois não viram um só. Dois continuam um e um, que é igual a um e um, que é igual a um e um, que é igual a um e um, porque não há nada igual. Vai ficar com os pés inchados de tanto procurar. Vai procurar a vida toda e não vai encontrar. Pois é, Édipo, decifra-me ou te devoro.